Começa agora o programa Papo Cultural, com Deise Candreva. Boa tarde, meus queridos ouvintes do Papo Cultural com Deise Candreva. Quantas saudades de vocês. Hoje nós estamos recebendo duas pessoas maravilhosas, grandes amigos nossos, grandes guerreiros, que é o nosso querido Nilton da Silva, do SOS Polícia. Boa tarde, Nilton. Boa tarde, Candreva. Obrigado mais uma vez pelo convite, participar do seu programa. Espero que seja, e vai ser, com certeza, um grande bate-papo. É isso aí. E o nosso querido Humberto Ferreira Porto, Carlos Humberto Ferreira Porto, que é o presidente da Associação, não é isso? A Associação dos Veteranos e Pensionistas Perfeito. da Polícia Militar, da nossa briosa Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. É isso aí. Boa tarde, Candreva. Boa tarde, prazer grande estar contigo, agradecer de imediato o convite, a oportunidade. Boa tarde aí o nosso nobre e sempre grande representante da nossa categoria, da nossa classe, gente, da Silva SOS Polícia. Velho amigo de sempre. Muito obrigado a todos aí pela cortesia. Tamo junto, irmão. É isso aí. Bem, como de praxe, vamos iniciar com uma breve oração. Pai de infinita bondade e justiça, graças te damos por estarmos aqui mais uma vez, levando coisas boas para os nossos ouvintes, Senhor. Abençoa, Pai, a vida dos nossos convidados, Tenente da Silva, nosso querido Humberto. Ó Pai, abençoa, Senhor, todos os nossos ouvintes, cada um conforme as suas necessidades. Abençoa, Pai, a nossa Polícia Militar, o nosso Corpo de Bombeiros. Abençoa, Senhor, todos que estão na ativa. Abençoa também, Senhor, todos nós que passamos na ativa e hoje estamos na reserva, Pai. Senhor, cuida de cada um, Pai. Cuida dos nossos governantes, Senhor. Cuida para que eles cuidem da nossa nação com carinho, com o desejo de fazer com que o Brasil se torne uma grande potência. Abençoa o nosso Rio de Janeiro, ó Pai. Abençoa e consola, Senhor, as nossas pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Senhor, Tu sabes o quanto nós sofremos, que quando todos estão com suas famílias, muitas das vezes estamos nós ali, cuidando da sociedade, mesmo com o sacrifício da própria vida, Senhor. Senhor, Tu sabes que a nossa missão não termina quando nós vamos para a inatividade, quando nós nos aposentamos, Senhor. A nossa missão é para toda a vida. É para toda a vida. E quantos de nós, Senhor, que sofreram, que sangraram, que morreram, que deixaram suas famílias, ó Pai, precisam de todo apoio dos nossos governantes. Precisa de todo apoio, todo carinho da sociedade, porque enquanto todos dormem, tem sempre um policial militar, um bombeiro militar, trabalhando em prol de que o sono de cada um da nossa sociedade esteja tranquilo. Abençoa, Pai, a nossa classe, porque hoje, Senhor, nós vamos falar do que nos é direito. Precisamos de Ti, ó Pai, para nos conceder essa dádiva, que a gente tem que lutar, mas que a palavra final é Tua e nós sabemos que Tu hás de honrar sempre o homem de bem. É o que eu te peço e te agradeço hoje e sempre,
Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. 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 É isso aí, não é? Por aí, Candreva. Sim. Muito bom. Rapazes, nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, né? Eu vou começar aqui com o da Silva, Humberto. Sim. E aí Claro. a gente vai interagindo, tá? Correto. Perfeito. Da Silva é o nosso querido amigo do SOS Polícia, que a gente acompanha já há muitos anos. Inclusive, hoje eu mandei umas fotos para você, não foi, da Silva? Foi de 2016. bacana. 2016. Né? A luta do pacote da maldade do Pezão, que derrubamos. Exatamente. E eu vou te falar, não derrubamos o pacote 2 aí, que infelizmente tem que falar desse assunto, a nossa grana, tinha muita gente dando piruada errada, mas a gente vai continuar trabalhando. Sim. É isso aí. Rapaz, e sabe que naquele dia, né, eu dei conta de que, assim, realmente eu estou ficando idosa. Porque quando você está no curso, a gente fazia aula de ODIT e incursão em edificações, Isso. né? Lá o Cefap, incursões em edificações. E o nosso instrutor jogava o gás lacrimogêneo e a gente chorava mais firmezinho. Muito, rapaz, nesse dia de 2016, eu falei, tô ficando velha mesmo, cara. Eu quase morri com falta de ar. E esse foi um ponto muito triste. Jogaram gás lacrimogêneo na gente. Né? Eu vou te falar. Mas joga nos professores. Olha só, a polícia não gosta disso, não. O bom policial não gosta disso. Onde a gente luta por trabalhadores, a gente está... Eu cansei de acompanhar passeatas quando era do CEPETRAN, né? E a gente fazia questão de estar ali para proteger a passeata do pessoal da saúde, dos professores. Ela não é, Humberto? Particularmente os nossos professores, né? Nossos professores têm que ser vistos como aqueles que nos proporcionam o que nós temos de melhor, aquilo que ninguém vai tirar da gente, o nosso conhecimento. Então, faço minhas as suas palavras. Nossos professores têm que ser preservados sempre, assim como outros profissionais também que nos proporcionam em muitas coisas que a gente pode sempre homenageá-los. Então, eu acho que o papel do policial, ele numa passeata, você resumiu bem, Candreva. Não proteger aqueles que estão participando, garantir a integridade física. Esse é o papel do policial. Exatamente. Fala aí, da Silva. O dia que você falou foi o nosso dia D, né? Foi 8 de novembro de 2016. Foi um ato, esse ato foi exclusivamente da segurança pública, tá? Porque tinha o pessoal do MUSP, que a gente fazia atos unificados com todos os servidores do Estado que estavam sendo penalizados, ativos, aposentados, porque tinha outras categorias, lógico. Mas esse 8 de novembro de 2016, que você mandou a foto aí, esse só foi da segurança pública, esse dia desse ato. Porque o secretário, né, de Segurança Pública ia estar numa reunião lá dentro, eu não lembro o nome dele agora, mas era Segurança Pública ainda, não era Polícia Militar, nem Defesa Civil, nem Polícia Civil, né? Então, era o secretário de Segurança Pública, ia ter uma reunião com a deputada Marta Rocha, que ela era presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia. Ela nos convidou, né, o SOS Polícia, para participar dessa reunião, e, lógico, o da Silva, mais uma vez, fez aquela convocação, né, galera? Nosso patrão vai estar aí. E, se possível, a gente queria que ele subisse no carro de som para dar uma explicação por que o pagamento nosso, naquela época, não estava em dia. Então, foi essa proposta desse 8 de novembro de 2016. Inclusive, algumas pessoas tentaram desmobilizar, mas, quando a gente joga uma bola redonda, a galera vem, entendeu? Porque sabe que quem está chamando são pessoas sérias. Não são pessoas que vivem de falácias, enganações, simplesmente para mais tarde sentar numa cadeira. Entendeu? Então, a busca nossa, por isso que eu vou citar até o Mesac, parece que ele foi convidado também, mas não pôde comparecer, né? Que está de serviço isso. Mesac é um grande guerreiro, né? Sim, bombeiro militar. SOS Bombeiro. Isso, SOS Polícia, SOS Bombeiro. A gente pode dizer que foram, assim, os
os que iniciaram, né, todo esse processo de retirada da mordaça, né, que nós militares sempre fomos limitados a poder falar, a poder nos manifestar, e, de certa forma, né, eu busquei lá um pouquinho mais de conhecimento para poder falar assim, o que eu posso falar em cima do carro de som, que não me cabe determinadas questões, simplesmente me colocar a mordaça porque eu sou militar. Para você ver. E as minhas manifestações, todos que acompanham meu trabalho aí, que vão ver esse vídeo, foi antes de passar para a inatividade. Eu era sargento, eu já estava batalhando. Isso que eu ia te perguntar, da senhora. Você ainda estava na ativa à época, né? Estava na ativa e respondendo a procedimentos pela luta, porque o Estado, né, a polícia militar em si, ainda talvez não estava preparada para essas iniciativas. Então, eu posso dizer, juntamente até começar, que nós fomos precursor disso. Teve pessoal lá de 2012, eu estava lá em 2012 também. Ali eu estava, vamos dizer assim, como coadjuvante ali, assessorando e aprendendo com aqueles ali que começaram também em 2012, que começou só o bombeiro militar, que depois que entrou a Polícia Militar, entrou a Polícia Civil, CEAP, DEGAD, todo mundo entrou em 2012. E agora, em 2016, né, a gente foi trabalhando e conseguimos esse ato do 8 de novembro de 2016, que foi o maior ato público da segurança pública. Né? Exato. Esse foi antes ou depois do de Copacabana? Eu não vou te precisar, esse acredito que tenha sido antes. Acredito que tenha sido antes, porque foi aquele, quando deu esse dia, né, que a gente chama o dia D, eu falo por que o dia D, né? Porque até então as nossas pensionistas começaram a mexer com a gente em relação ao salário. Humberto, para você ver, você com certeza lembra disso, dividiram, né, o governo Pezão o salário das pensionistas em 5 vezes dentro do mês. Nossa, recebia R$200, R$300. Pô, lógico, hoje eu não tenho uma cesta básica para doar lá em frente ao Alerj, não foi? Isso, a gente conseguiu as cestas. Então, a parcelar o salário dela. E eu subi em cima do carro de som e falava: as pensionistas não estão sozinhas, não. O SOS Polícia está com as pensionistas. Não pensem que elas estão desamparadas, não. Elas estão com a gente. A gente estavam lá em cima do carro de som, algumas já com a camisa, né? Porque o SOS Polícia estava dando repercussão em toda a mídia, né? Inclusive mídia internacional. Saímos no El País na Espanha, saímos no Le Monde na França. O Washington Post teve notícia do SOS Polícia. Eu caço essa reportagem, mas não achei mais. Mas aconteceu. Você tem feito um trabalho muito bacana. Um troço foi bacana. E o que aconteceu depois daquele dia? Né? Os salários dos servidores da segurança pública ficaram todos em dia. A partir do 10º dia útil. Todo mundo, ativo, veterano, pensionista, sendo tratado ali com igualdade, recebendo salário em dia. Exatamente. Isso aí foi uma grande luta. Então, a gente tem grandes lutas, né, ao contar dessa história toda. Se a gente for contar, já dá livro, com certeza. Eu sei, eu não estou puxando aqui a sardinha para mim, mas é uma realidade. Mas é verdade. Tá? Eu sou testemunha, porque eu estava sempre presente. Eu te conheço antes de você me conhecer. Com certeza. O que eu importante. acho importante do da Silva é que tenho ele, fotos, além dele ser precursor, além do da Silva ser o precursor de todo esse movimento, né, como ele falou, de tirada da mordaça, é que ele tem o procedimento, né? As ações políticas dele são sempre no sentido eu tenho que falar isso, não posso deixar de falar isso. O que me incomoda é que nós tivemos aí por longos... de 2018 a 2022, né? 4 anos de mandato de vários parlamentares, policiais militares, tanto no parlamento estadual quanto no federal, e disso não resultou, salvo engano, se alguém tiver alguma informação melhor que pode trazer, mas eu não vi nenhuma ação que realmente redundasse na solução daquilo que nós temos de demandas. As pessoas se entrincheiraram, tornaram-se políticos profissionais, se entrincheiraram nos gabinetes e simplesmente parece que as bases pelas quais eles foram eleitos simplesmente não existiam. Eu tive alguns gabinetes, até fui recebido, como eles fazem sempre, né?
Bem recebido. Cafezinho, água gelada. Mas dali em diante, nada daquilo que se falava, eu obtive alguma resposta posterior. Então, e aí eu percebo o seguinte, que não adianta ter muita gente eleito, nós temos que ter, que sejam poucos, mas que sejam parlamentares comprometidos para conosco, com as nossas demandas, com as nossas pautas. Menina, uma coisa que eu fico chateada é quando vem alguém e fala assim, a fulano só está fazendo porque não quer ser eleito. Olha só, eu acho, eu tenho certeza do meu pensamento, tá? Eu vou votar em quem nunca fez nada? Eu vou votar naquele que a gente vê que já está há anos ali na luta. Na luta. Entendeu? Para que eu vou votar no candidato bonitinho? Não vou votar no candidato bonitinho. Eu vou votar aí no candidato bonitinho que eu sei que faz. Obrigado. Carequinha. Com respeito. Nada que isso, pô. É importante. Mas essa a realidade. Porque às vezes. Anos que a gente segue, sabe? É lógico que, devido a atitude, né, de tomar a frente, de fazer, de reunir, né, de trazer a responsabilidade dos companheiros, porque não adianta só um brigar, como teve... Eu comecei falando a respeito de 2016, porque foi todo mundo, camarada, foi todo mundo, que não adianta marcar um ato e meia dúzia. E não adianta o pensamento de que... vai conseguir levar. Tem tanta gente que já vai, para que eu vou? É mais um, tem que ser todo mundo. Isso. Isso é uma realidade. Isso. Não é para fazer balbúrdia, não é para fazer quebradeira, é porque nós somos militares, tanto os bombeiros quanto os policiais, nós somos militares. Isso. Nós respeitamos a hierarquia. Isso. Nós tudo dentro. Cobramos o bom comportamento dos cidadãos e não seremos nós que vamos fazer errado. Mas é justamente isso, esse sistema, então, né? Essa mentalidade do pessoal de dizer, não, na próxima eu vou, e não vai nunca. Olha, eu só não fui às vezes que eu estava de cama, que eu estava realmente doente, eu não tinha condições de sair de casa, sabe? Eu acho que a gente tem que pregar essa responsabilidade nos nossos companheiros, sabe? Sim. E se o colega faz, se o colega ajuda, se o colega está ali batalhando, a gente tem que dar voz, a gente tem que dar o nosso apoio. A gente não pode ficar parado, inerte, esperando que só os outros façam. Lógico, vai ter aquele que vai estar à frente, né, organizando, mas a gente tem que estar ali apoiando também. O Gandevo, só para uma rapidinho, só para concluir aqui a parte dela, é uma coisa muito rápida. E tem que ter essa responsabilidade, porque para você realizar um ato público na rua, você tem questões burocráticas que têm que ser tomadas. Tem que fazer comunicação ao batalhão da área, DP, Guarda Municipal, e isso tudo, né, como a gente já está acostumado com isso, a gente comunica. Só para dar aquele ato lá da LERJ, né, no dia 26, que teria lá audiência pública só sobre a grana, quando o carro de som chegou, né, o rapaz do carro de som me ligou, não tinha chegado ainda, ele falou, da Silva, tem uma viatura aqui que diz que não vai poder ligar o carro de som. Meu irmão, não discute, fica só aí, que quando eu chegar eu resolvo, tá? Sem problema nenhum. Quando cheguei lá, apresentei para o colega, ele, não, chefe, foi ordem do capitão, disse que não pode ligar o carro de som. Olha o documento aqui. Aí eu mostrei para ele, que tira uma foto e encaminha para a autoridade aí que determinou. Tinha sido um capitão, eu encaminhei o documento para o comandante do 5º Batalhão. Aqui da Guarda Municipal, aqui da ADP, tudo aqui. E aquele carro de som foi o SOS Polícia que organizou para isso, né? Então foi a gente comunicando, fez todo o procedimento burocrático, o carro de som está lá. Aí está lá, aí ele falou para o capitão, não, tenente, pode deixar o som rolar. Não, tudo bem, cara. Não tinha como impedir, não tinha como cercear, né, o direito nosso do carro de som, porque a gente estava de forma legal ali, como eu sempre falo, legal, legítima e democrática. Desculpa, Humberto, te cortei só para pegar esse gancho dela.
Pode falar, irmão. Importante você fazer essa fala aí, dessa questão da legalidade da apresentação nossa, né? A Candeva colocou muito bem no início, né? Nós somos representantes da legalidade. O que nos incomoda é que a nós nos é cobrado, né, o estrito cumprimento da legalidade e a nós nos é negado esse mesmo direito. Isso é que é extremamente ruim, né? Então a gente não consegue olhar isso, a gente não consegue entender isso. Por que nos é cobrado? Que cumpramos as legislações e a nós nos é negado isso, né? Como é o caso que aconteceu agora, essa quebra da legalidade e da integralidade da paridade. E eu queria fazer uma referência ao da Silva. No nosso grupo, recentemente, o da Silva colocou de uma forma muito cortês e muito serena. Eu disse que era sereno porque ele falou sobre o parlamentar eleito, né, o deputado Sargento Portugal, que ele tem que ficar dando explicações o tempo todo, né? Que as pessoas, ao invés de apoiar aquele que está eleito e que é o nosso único representante no Parlamento Federal, não. O tempo todo, eles preferem fazer críticas, né? Mas a realidade é que nós temos que saber lidar com isso também, né? Então, é importante a gente frisar isso aí. E apoiar aqueles que realmente, Candeva colocou, você colocou, o apoio àqueles que estão à frente das questões, ele não pode ser relativizado, não. Aí, por causa de preferências outras, minhas pessoais, eu fico fazendo isso. Eu acho muito ruim a gente... Porque a gente percebe que esse é o expediente que todos usam. E nós não precisamos fazer diferente disso aí, tá? Era o que eu queria colocar. Não, tranquilo. Eu fiz aquele texto porque fica vendo nos grupos, lá no meu já não autorizo, não tem que marretar ninguém, cara. Aqui, a gente, pós-eleições, a gente até restringia, né, alguns vídeos que circulavam lá. Não era nem eu que restringia, administradores do grupo, né? Porque foram questões pontuais aí, em termos de eleição, a gente tem que falar de política, não tem como mais fugir disso hoje, que pessoas, né, que se aliaram, né, que abraçaram o governador, prejudicaram, sim, a nossa campanha. Inclusive, teve áudios que circularam, não vota no da Silva, vota em fulano de tal. Aí, como fulano de tal fosse melhor ou pior. Quer dizer, o sistema, né, o sistema é muito cruel, porque o sistema, ele seduz, ele encanta. As pessoas ficam deslumbradas, né, quando se chega perto de uma autoridade. Eu vou te falar, no meu passado, por isso que a luta é antiga, eu também ficava todo feliz, tirava foto lá, tirei foto com o deputado, com o Flávio Bolsonaro, com o Jair Bolsonaro. Então é um encantamento que é natural, né? Que são pessoas que a gente não tinha acesso e depois a gente tem. Mas com o passar dos anos, que eu frequentei 12 anos aquela casa, e falo com muito orgulho, convidado por alguns parlamentares para trabalhar lá. Tá? E não fui trabalhar, por quê? Porque eu não teria minha voz. A minha voz teria que ser do próprio Flávio, posso citar aqui, e do Wagner Monte. Esses dois, e, da Silva, fica aí com a gente. O Wagner Monte sempre fazia propaganda de mim direto na televisão. Falava da Silva, da SOS Polícia. Então, mas só que eu não tinha como, né, trabalhar com o deputado, porque a minha voz, o SOS Polícia, ia ter que ficar em segundo plano. Porque eu tenho que dar, né, o suporte para o deputado, tenho que falar em nome dele. Eu não posso, se eu estou assessorando ele, eu queria a minha voz. A minha voz é a voz da polícia militar, do bombeiro militar, do servidor, da pensionista, do ativo, e era uma voz que estava aí repercutindo, né, de uma forma ou outra, incomodando algumas autoridades, e eu não me incomodo com esse termo incomodar, porque se você não incomodar, é porque você não está mexendo com o sistema. É verdade. Então, o sistema, né, como vocês viram aí, acompanharam aí em 2017, lá em março, que tive aqui mandado de busca e apreensão na minha casa, quebraram meu sigilo telefônico. Então, o IPM que criaram para mim é totalmente político. Político, não foi IPM, utilizaram da nossa corporação para tentar cercear a minha voz, a tal da mordácia. E quando eu tinha consciência que não tinha cometido nenhum crime militar. Eu posso assim, aparecer que eu estou brigando, está xingando. Então, não, eu estou ali falando com rigor. A gente aprende isso.
energia nos nossos atos. A gente aprende isso, né? Sim. Mas você pode ter energia e te xingando, só seu isso, aquilo, sem estar xingando, né? Porque a tua energia passa essa expressão de xingamento. O governador, pode ser você me xingou, eu xinguei, só não pode pegar qualquer vídeo. Eu trato o senhor, na reunião que nós tivemos, como senhor, como excelentíssimo senhor governador. Eu não trato por você, eu não falo Cláudio Castro, eu falo, só pode ver, com certeza a inteligência sempre me acompanha. Enquanto já nos chamaram de maconheiro, já nos chamaram de um monte de coisa. Inclusive, quem me xingou foi ele, vamos lá, quem me xingou de mau caráter, né? Isso gerou, lógico, um processo judicial, porque, além de oficial da Polícia Militar, da Reserva Remunerada, saí no conceito MB, quando era praça, saí no comportamento excepcional, minha ficha é totalmente limpa, inclusive depois dos atos públicos, né? E a gente conseguiu manter isso. Então, eu tenho certeza que mau caráter eu não sou. E ele tinha o monopólio do microfone e da segurança. Vamos debater? Vamos debater. Agora, xingar e não ouvir é diferente. Então, mas mesmo assim, quando ele falou do mau caráter, quero falar com o senhor. Eu tratei ele como senhor, que é o tratamento dele por ser governador do Estado. Pode falar, irmão, desculpa. Eu queria fazer aqui um breve comentário. Algumas vozes, inclusive, dizem que o fato de o excelentíssimo senhor-chefe do Executivo ter tomado essa decisão política, eu entendo que seja uma decisão política administrativa, algumas vozes dizem que ele se irritou em face dos enfrentamentos que ele teve com a... E nas diversas manifestações, não pessoalmente com você, qual é a sua opinião a respeito dessa decisão do governador de... A minha opinião é uma decisão política, pessoal que ele adotou. Qual a sua opinião acerca dessa decisão do governador em não nos atender naquilo que nos é legal? Em relação à GRAN, né? Em relação à GRAN, e agora os 6,5 para todos os servidores. A questão que eu vejo, né, é a questão financeira do Estado. Porque o Estado ele é muito bom para arrecadar, ele não gosta de pagar, porque isso aconteceu em 2016, 2017. Todo aquele movimento não foi porque enfrentamos o governador, a gente só questionou o governador lá, inclusive a estratégia lá, a gente tem que sempre voltar 2016, 2017, não tem como fugir disso, porque muita gente, da Silva, a gente tem que ir para o Palácio, a gente tem que ir para o Palácio. Meu amigo, a LERJ é o local, porque aqui está a base do governo. Então, lá é uma voz, aqui a gente está mexendo com 70 vozes. Exato. Entendeu? E por isso que lá os atos eram na LERJ, porque o pacote de maldade do Pezão já estava na LERJ. E nas entrevistas que eu dei, inclusive, eu falava que a gente não aceita emenda. A gente quer o arquivamento do pacote de maldade ou a devolução. Não queremos emenda porque o deputado chega, dá um jeitinho, cria uma emenda. O que acontece? Essa emenda já vai com vício de iniciativa. Mesmo sendo encaminhado pelo Executivo, criou a emenda, já é vício, tá? Nós temos vícios aí na 957 de 2021, porque foram criados por deputados. Aí você vai, por que você está falando isso? Porque eu tenho experiências anteriores sobre isso, Lei 6764 de 2014. Porque tinha um artigo 1º, tá? Que era só os colegas mutilados, cadeirantes, que recebiam auxílio validez de 3 mil, e na LERJ foi criado o parágrafo único. E o parágrafo único, né? O que foi? Por ter vício de iniciativa, por ter sido da LERJ, ele se tornou inconstitucional pelo TJ. Então, o que é você? Essas pessoas, né, que com certeza comentam, porque foi por causa da manifestação, porque foi por causa da afronta, porque não entendem, tá? Porque o sistema só entende assim. Ele não pagou porque ele não quis. Se não colocássemos. Está cobrando o quê? A gente tem que cobrar, a gente tem que externar publicamente, né? Isso nos atos públicos, por isso que nós derrubamos um pacote de maldade, Se não fosse que as manifestações saírem no mundo todo, que a gente estava insatisfeito, simplesmente nós estaríamos pagando 30% de contribuição militar inativa agora, mas é 30% por Rio Previdência,
que estava no PL do Pezão. As promoções iam ser suspensas dos ativos. Os triênios iam ser suspensos. Aquele que eu quebrei lá, o Estado, né? Aquela incorporação do POPP, que, segundo o governador, eu quebrei o Estado com a incorporação do POPP, que em 2014, ia suspender. A gente só tinha recebido 2 parcelas, ainda não tinham mais 3, iam suspender. E a gente conseguiu derrubar isso tudo. Mas por que conseguimos derrubar isso tudo? Por causa de gás, tiro, porrada e bomba. Entendeu? Então, eu acho que os atos... Muita gente que fala isso aí foi que não viveu 2016, 2017. Porque o recado tinha que ser esse. Tá? Eu entendo que os atos públicos é o grande recado, mas, infelizmente, o que a gente aconteceu, e a gente sabe, tem motivos mil aí, a imprensa, de uma forma geral, ignorou todos os atos. Todos os órgãos de imprensa foram comunicados, que eu tenho todos. Eu tenho de diretor de redação, a Cadê entende melhor do que isso do que eu. Mas ele conseguiu, né, bolar isso aí. Isso aí, não vou pagar porque tem um raiva da Silva. Não é nada disso. Não. É porque quanto mais economia para ele, melhor. Se o judiciário já tem decisões favoráveis a ele, né, que a gente está acompanhando aí. O PGE tem entendimento, o TCE. E eu vou falar depois que a Cadê vai completar aí, o porquê, né, tudo em relação ao Estado caminha da forma que está encaminhando. Eu vou deixar a Candeira. Fala, Candeira. A falta, na minha opinião pessoal, a falta da imprensa é pela falta do comparecimento dos nossos companheiros. Porque quando vai em massa, aí chama atenção. Não, Candeira. Essa responsabilidade... Eles têm essa responsabilidade, sim. Todos teriam que vir, né? A gente tem aí 40 mil e a gente bota aí, já conseguimos botar até 20 mil lá no Palácio Guanabara. Então, aquela multidão que foi para o Palácio Guanabara era para ter cobertura da imprensa, sim. Exato. Ali era para ter, tá? Não vou dizer outros atos menores, mas ali teria que ter uma cobertura como teve nos atos lá. Infelizmente, eu espero... O que eu acho que a mídia está esperando? Né? Acender o pavio e realmente a pancadaria aconteceu, coisa mais grave. Ô, da Silva, o que você coloca chega a ser preocupante. Perceba, o judiciário está pacificado contra nós. O Ministério Público. Se você diz que a imprensa também em não comparecer para não dar cobertura, me fala, o que é que nos resta? André, o que é que nos resta depois disso aí? É muito complicado. Se o governador pacificou todo mundo contra a gente, as câmaras, as turmas recursais pacificadas contra a gente. Isso. Mas a multidão presente representa voto. Tem que ser maciço. Isso aí, nesse ponto, tem que ser maciço. É o que eu estava falando como o Estado está organizado hoje, né? A gente falava muito do Cabral isso, Cabral aquilo. Ali, como se fosse uma escolinha. Não estou fazendo uma comparação a muito grosso modo, mas é isso. Se você for ver, né, como está montado, né, o Estado, né, essa rede de proteção, vamos dizer assim, vamos ao vice-presidente do TCE hoje. Você sabe quem é o vice-presidente do TCE hoje, Tribunal de Contas do Estado? Sabe quem é, Humberto? Não sei. Sabe quem é, Cadê? Não sei quem é. Não sabem? Márcio Pacheco. Não, pode falar. Deputado, que foi deputado, Márcio Pacheco. Márcio Pacheco. E quem é o Márcio Pacheco? Ele foi, quando era vereador, tinha como chefe de gabinete o atual governador, Cláudio Castro. Ele, vereador, e o Cláudio Castro, chefe de gabinete. Tá? Eu estou para fazer um vídeo sobre isso, mas vai ser com foto, o pessoal está montando aqui. Então, com Cláudio Castro. Tá? O que aconteceu? O judiciário recebeu, um monte de gente recebeu, só nós que não, né? É o único Estado que acabou com a integralidade e a paridade. Isso, só para isso. É outra
falácia, vamos dizer, que não é bem assim, porque ele não provoca nada, ela não tem uma máquina para gerar recurso, o recurso é do ICMS e dos impostos. Então, vai para lá para ser administrado, mas sai do Executivo. Mas vamos lá, esse organograma que eu estou vendo aqui dentro do Estado. Então, o Márcio Pacheco, o que ele foi depois? Ele é deputado estadual, tá? Ele passou a ser o líder, né, do governo na LERJ. Líder do governo na LERJ. Teve uma votação na LERJ e ele foi para o TCE, que criou o quê? Um cargo vitalício. Então, os favores já foram, em tese aí, né, cara? Estou falando sempre em tese, né? Os favores foram pagos, resolveu em relação ao TCE. Aí, vamos lá. Procurador-Geral de Justiça hoje. Tá? Eu vou falar em relação, não estou falando que se está levando alguma coisa ou não estou dizendo isso, né? Antes que da Silva falou que não. Procurador-Geral de Justiça do Pezão, do Cabral, foi noticiado na mídia, recebia uma mala do Cabral. Ele recebia. Eu não estou dizendo que se recebe ou não. Mas por quê, né? Por que o interesse, né, do senhor excelentíssimo, senhor governador-chefe do Executivo, manter o procurador-geral, que era o anterior, que dentro de uma eleição, dentro do Ministério Público, numa lista tríplice, ele foi em segundo lugar. Em primeiro lugar, foi uma procuradora de justiça. Mas como não há ilegalidade nisso, ele pode escolher quem ele quiser, dos três da lista tríplice, ele escolheu o segundo lugar. Por que não escolheu quem ganhou? Por que não escolheu, eu não vou citar nomes aqui, a que foi eleita? Né? Pela categoria. A categoria não votou no que hoje Procurador de Justiça. Votou na que ganhou, mas por atitude dele lá. Aí você vê como vai se amarrando as coisas. Hoje, quem é o presidente da LERJ? Sabe o nome do presidente? Tá. Sabe, né, Roberto? Então, porra, quem é? Esse pode falar que estou citando o nome, eu não estou citando o nome da outra questão, mas era o Rodrigo Bacelar, que é o presidente da LERJ hoje, e quem era ele? Secretário da Casa Civil. Quer dizer, ele era deputado estadual eleito e estava como secretário. Então, todas as pessoas que eu vejo, né, na minha visão assim, muito objetiva, e os nomes que eu estou citando, as pessoas que eu estou citando, elas estão nesses cargos. Eu não estou inventando nenhuma mentira. Né? Eu não vou aqui para fazer um vídeo para falar mentira para vocês. Estou falando de uma realidade que é hoje. Então, hoje, ele foi, inclusive, eleito, né, no caso, o Bacelar, como chapa única, que era uma estratégia do Jorge Pisciani também, que sempre é chapa única, então ele ficava lá eternamente como presidente da LERJ. A gente não sabe como vai caminhar daí para cá. Em relação às nossas lutas, né? Quando a Marta Rocha abriu esse espaço, né, criar uma audiência pública atrás da GRAM, o que eu queria com isso? Trazer a discussão da GRAM para aquele que eu falei de 2016, 2017, 70 deputados lá, e daqui a pouco eles vão ter que se manifestar, como aconteceu. Né? A Índia já tinha um PL lá tramitando dela e ninguém sabia. Ninguém sabia, eu desconhecia esse PL. Quando a Marta Rocha decidiu fazer o novo PL, né, eu já até conversei com ela em relação a esse PL que foi feito, porque se ela mantivesse 42, tinha uma outra história, esse tal de VPMNI, esse negócio. Eu li lá, eu estudei, eu pesquisei, não tem nada a ver com a nossa paridade, com a nossa integralidade. Tem a ver, meu salário não foi reduzido. Então, a VPNI você se aplica quando o teu salário foi reduzido. Vamos dizer, passei para a inatividade, minha GRET era 150% e passou para 120%, porque eu fui para a inatividade. Não? Então, a VPNI se aplica, a VPNI, para chegar aos 150%, igual o colega que está nativo. Então, bem prático isso aí. Sim. É isso que está previsto na VPNI. Não é nada mais do que isso. Tá? E a gente não perde o adicional de inatividade. Né? Isso, então você não perde nada. Você tem a indenização de adicional de inatividade, você não pode acumular com a grana, que é o que a gente está buscando. Isso. Porque você tem uma coisa ou outra. Os dois não tem como ter. Então, a nossa luta tem que permanecer pela grana.
que é a GRAN que garante a paridade. Porque Agora, você não tem como aplicar, nesse meu entendimento, lógico, entende diferente, sem problema nenhum. Que aí você garante, o VPNI não, vai ter que aumentar. Meu salário hoje, né? Por que meu salário é mais baixo do que um capitão, né, na ativa? Com 60% de triênio. Por que o meu salário é menor? Meu salário não pode ser menor igual dele, tem que ser igual dele, porque ele recebe a GRAN. Então, a GRAN que está fazendo essa divisão. Então, eu preciso da GRAN no meu salário. Ô, da Silva, e o marginal não vai querer saber se a gente está em casa, se a gente está na ativa. Tu é policial, militar, tu é bombeiro militar, vai estar arriscado ali só porque sabe que tu é. Entendeu? Isso aí e a gente, é o que eu digo sempre, o juramento que a gente faz de defender a sociedade, mesmo com o sacrifício da própria vida, não tem prazo de validade, é para sempre. O cidadão pode, mas nós temos obrigação. Presenciou algum ato ilícito, ou tomou conhecimento, a gente tem obrigação de agir. Eu acho que, além da obrigação, você, como policial, você age já naturalmente, como se fosse uma prática obrigação. Já é natural. A gente não pensa. A gente quase um instinto, né, Silva? As pessoas naturalmente... por instinto. Não tem instinto, você vai. Então, você vê. O que a gente faz aí, né? Fazia lá, quando estava na ativa. Estamos na favela, tocando tiro, sem colete, sem... Olha só, isso não é coisa de maluco, cara. Sem proteção nenhuma. Da Silva, quantas vezes acontece? Aí o pessoal vem, bate aqui em casa, aí, Deise, olha só, tem um carro ali, um tal, tá largado lá um tempão, ninguém sabe. Vem pra gente, não liga o 90, não. As nossas próprias famílias, né? Nós somos o centro, normalmente é tudo com a gente. Vem na nossa casa. Vem na nossa casa. A situação assim, papapá. Não vai dar delegacia, não vai ligar o 90, não. Vem na gente. Não importa. E isso não acaba nunca. Até lógico. Acontece. Você vai para a atividade, você está aposentado, você está dentro de casa, e as pessoas batem, falam, ouvi isso. Eu não sou síndico, nem nada do condomínio. Tudo que acontece aqui, eu vou bater aqui. Não bate na casa do síndico, não. Bate no da Silva. Ô, Nilton, que é Nilton P. Ô, Nilton, tá vendo isso? O cara lá na porta. Agora... Então, isso é natural. Então, por isso que a gente tem que lutar, né? Por mais direitos. E não abrir mão. Por isso que essa é a minha preocupação, tá? Em relação à GRAN. É que a gente não perca esse direito, essa igualdade com o ativo, porque é uma porta que se abre se a gente deixar isso passar com tranquilidade. Aos colegas, eu volto até no que o nosso amigo Humberto falou, né, que o cara ficou com... Não existe, o governo não tem que ficar com raivinha de ninguém, tem que cumprir a lei. Né? Ele não pode. Ele tem que cumprir a lei. A lei está lá. A lei 9537 de 2021 tem a lei. Tem a lei lá, paridade e integralidade, lá no artigo 3º, inciso 6º. E a paridade e integralidade é o nosso salário ser igual ao que a gente recebe aí na nossa patente, na nossa graduação, na ativa. Então, não pode assim como a pensionista. Então, a briga é essa. A gente teve que externar isso publicamente para ter movimentações. Porque, se não fossem os atos públicos, se não fossem os questionamentos, e eu vou te falar, eu ainda tive meu piripaque lá, né? Ele me desconcertou, mas, não derrubou e a gente continuou trabalhando, porque se não tivesse todas as mobilizações, ninguém estava falando em GRAN, meu amigo. Você parou no tinha hospital. deputado. Eu lembro que você parou no hospital. Tive 3 AVCs. Graças a Deus estou bem. Entendeu? O médico... Isso está favorecendo uma solução. A gente vê que isso está causando até... E isso causa problemas de saúde para o nosso público, né? A gente tem que achar uma solução, lógico. E isso eu tenho feito, minhas vezes, até alertando a galera, não vão ficar doentes por causa disso. Mas tem mais negócio de fomentar o que tem que falar. Tem que falar sobre GRAN. Porra, galera, vamos curtir isso no final de semana. Tem um grupo que passou para mim aqui, o faleconosco@onu.org.br. O pessoal está mandando para esse site,
né? Esse e-mail, faleconosco@onu.org.br, para a ONU a respeito dos direitos humanos contra o idoso. Mas eu acho que... Porque nós somos idosos, e cada ano que passa, a gente vai precisando mais e mais de... Olha, não é brincadeira, não. Vou falar, pessoal. Não é choradeira, não. Aí a gente tem problema, tira pólipo, aí tira a vesícula, tira hérnia umbilical, aí dá artrose, aí dá trombose. Isso tudo foi comigo, gente. Mas eu estou aqui brigando. Isso tudo a gente gasta muito dinheiro, cara. A gente você acha realmente só que... um dos remédios é R$300, rapaz. É brincadeira, não. A gente precisa Andreva, você acha realmente... respeito. Fala. Você acha realmente que determinadas ações, eu faço críticas às vezes a isso, eu acho que a gente tem que ser mais preciso. Eu vejo essa questão, Andreva. O que acontece? Eu acho que isso não traz... A ONU não consegue resolver nem os problemas que eles têm lá com os refugiados dessas guerras malditas ao redor do mundo. Mas povo da África. Eu acho que o mais importante é você causar burburinho, você... Candreva, olha só. Candreva, olha só. Em relação a essa questão da ONU, eu até isso posso falar tranquilamente, que eu falei, inclusive, com o Major Luiz, né, que ele que fez esse vídeo, falou, esse vídeo está circulando aí de uma forma não positiva, né, da forma negativa, que é um montão de zoação em cima dessa solicitação de ligar para a ONU. Porque, como o Humberto bem disse, aí, a ONU ela tem problema de fome no mundo, ela tem problema dos africanos, tem vários problemas, uma questão salarial, tá? Porque nós não estamos aqui desesperados, nós não estamos sem salários, entendeu? Nós não estamos passando fome, a gente quer uma igualdade de salário, e isso não é caso para a ONU. Falo bem claro, isso não é, e eu falei com o Major Luiz, no meu entendimento, não cabe isso. Não cabe, porque a ONU, o que a ONU vai se mandar? Vai se mandar e-mail de resposta, eu estou vendo, estou avaliando. Beleza. Aí vai ver o que é. Me dá aí teu contra-cheque. Você está passando fome? Entendeu? Então a gente tem que ser pontual. Pô, Humberto bem citou aí. A gente tem que ser pontual, tá? A gente tem que ser proativo. A gente tem que fazer uma coisa que vai incomodar. Aí o da Silva incomoda porque ele grita, ele fala. Eu não estou aqui para assessorar chefe do executivo nenhum. Quem se propõe a fazer isso está se iludindo. Por que está se iludindo? Vamos lá. Ele sabe, será que o governador não tem números lá para ele? Ele tem um secretário de Fazenda. Além do secretário de Fazenda, que de repente não pode entender nada, de repente não pode, mas tem um corpo técnico ali da Secretaria de Fazenda, tem um sargento lá no nosso entendimento aqui, aquela praça, não é praça, eu estou falando só trazendo para dentro do quartel, aqueles técnicos que estão concursados, que sabem tudo em relação às finanças do Estado. Entendeu? O secretário da Casa Civil tem um corpo técnico lá da Casa Civil. Entendeu? Então, desculpa, vou ter que concordar com o Humberto aqui. Qualquer coisa, né, fora de um padrão ou de ato público ou da audiência pública, coisas dentro da lei, coisas que são pontuais, mas, coisa para ganhar like, coisa para ganhar visibilidade. E a gente não pode se envolver nessas coisas. E desculpa aí ser bem mais objetivo, utilizar o nosso veterano, o nosso reformado, com essa previsão, que a ONU vai atuar, que a ONU não vai atuar. Entendeu? Eu vou lá atrás. Não, eu entendo. Não, rapidinho, só para concluir, Cadê? Você lembra do TAC? TAC? Termos de ajustamento de conduta? O que é um TAC? Vamos lá, quem tem que saber primeiro o que é um TAC, né? Termos de ajustamento de conduta entre o Ministério Público e o governo do Estado, né? Aí falaram que era um processo judicial. Cara, tanta coisa que eu vi disso aí,
Aí eu falei, porra, eu vou intervir, vou dizer que é política, estou jogando contra, me chamaram até de pessimista, mas a realidade é essa. O que é um TAC? Termos de ajustamento de conduta. Quando é que se faz um TAC entre o governo do Estado e o Executivo? Quando o governador deixa de cumprir uma lei, tá? Deixa de cumprir uma lei, aí o MP vem, se pronuncia e fala com ele, governador, tem essa lei que o senhor não está cumprindo. E não está cumprindo, não é isso? A 9537 de 2021, porque ele está tendo a paridade e integralidade. Então, a gente vai fazer uma ação civil pública para, ou, se não, né, se o senhor não se propõe a assinar o TAC ou fazer qualquer coisa, a gente entra direto com uma ação civil pública coletiva. E era isso que o MP tinha que fazer. Uhum. Não, que o TAC vai resolver. E o TAC não resolveu até agora e não vai resolver. Porque, inclusive, nem ele recebeu esse TAC aí, ele está o TAC. E as pessoas iludidas com o TAC. Não, e o pior... E a coisa não aconteceu. Então, a gente tem que ser pontual, né? Não é, a galera tem que parar de buscar like, buscar visibilidade, monetização de canal, seja o que for, mas ser pontual. A gente tem que ser, como eu já falei aqui, em relação ao artigo 42, que mudaram lá, os outros mudaram, que eu não entendi, tem que ser de naipe. Dá tiro certo. Fala pouco, ser pontual. E ela concordou logo depois da entrevista, ela falou do artigo 42, ia fazer e depois mudar com interferências externas, né? Que VPNI, que é a solução, e não é solução nenhuma. A solução nossa é a GRAN para todos. É isso. Mas na GRAN a gente perde o adicional de atividade. Na GRAN, não, você não pode acumular a lei, mas só que o teu salário vai aumentar muito. Tá? Porque a GRAN, apesar dela fazer parte ali no base de cálculos, tem uma diferença do teu salário hoje, né, que hoje é 25% da indenização de adicional de atividade, que não faz parte lá da base de cálculo, mas mesmo assim, como são 62,5%, você vai ter um aumento bacana. Mas não tem aquela situação de que o adicional de inatividade não entra para o imposto de renda, né? Isso aí não pode ser tributado. Entra, né? E com a GRAN entra. Tem várias questões aí pontual, e tem colegas aí, por exemplo, o terceiro sargento, né, que recebe como segundo tenente, ele tem que pegar um contador e fazer conta. O meu caso, esses casos aí tem que estudar. Tá? Nesse lance que eu acho que a VPNI... Eu acredito que em relação ao reformado, né? Porque... A gente desconta a Previdência, né? Isso. Meu desconto é 1.300 e lá vai fumar. Não, você não desconta a Previdência, não é legal. Você é uma da raiva, você fala contribuição militar inativo. Essa Previdência. Eu sei que estão tirando dinheiro da minha conta. Ó. Isso. No meu conta, eu sei que eu não estou gostando disso. Eu não vou deixar a pensão para o marido. Meus filhos já são maiores de idade. Vai ficar tudo para o Estado. Deixe esse dinheiro para a velhinha gastar, pô. Mas o seu marido, por que não vai receber? Não vai para isso, porque não existe, não tem, eu sou divorciada. Tá legal. Então arruma um marido aí, pô. Pode dar, pô. Vai deixar para o Estado mesmo, já era. Mas a questão da grana é importante a gente continuar discutindo, debatendo. Aí eu queria fazer uma observação com relação a essa sua última fala aí, tá? Nós paramos de descontar para o Rio Previdência e passamos a descontar uma contribuição militar, né? Uma contribuição social dos militares. Isso quer dizer que a gente passa a contribuir para o Tesouro Estadual, certo? Tesouro, hoje é pelo Tesouro. O Rio Previdência, eu tive até uma reunião agora, ele só gerencia isso. É o gestor. E aí, perceba, nós descontamos os ativos, os veteranos, as pensionistas. Então, onde está esta arrecadação? Quanto isso é arrecadado? Por que a nós não é dado um tratamento? Os outros funcionários do Estado, eles descontam nesse mesmo termo? Não. Só nós, militares estaduais, descontamos. Ativos e aposentados, não é assim? Não. Os servidores civis aí também contribuem. Todos os demais descontam? Contribuem também. Descontam Contribuem também. Servidores civis também contribuem na inatividade. Todo funcionalismo desconta, ativo e veterano. Inativo e aposentado, no caso deles. E onde é que está esse montante? O que acontece? O que eu até falo. Na verdade, né,
nós não descontamos, né? Nós não recebemos, né? Nós deixamos de receber esses valores. Quer dizer, isso gera mais uma economia para o próprio Estado. Ele deixa de nos pagar. Quando você desconta lá, então ele deixa de te pagar aquele valor. Entendeu? Porque você não é descontado, paga, só que se você recebesse, não pagasse nada, então você ia receber, botar aquele dinheiro no teu bolso. O Sim. Estado simplesmente deixa de te passar. Entendeu? Mas, Humberto, E esse dinheiro, eu queria que ele você existe falasse... para se custear o sistema. Para custear o sistema e para manter as aposentadorias, inclusive, né, a inatividade dos próximos policiais, militares, bombeiros que vão passando para a inatividade. A gente ajuda, de uma certa maneira, de ter um equilíbrio nessas contas. Não tem como dizer que vai quebrar o Estado, não? Porque a gente não tem quebração no Estado. Vai quebrar o Estado. O que quebra o Estado é a mão de macaco, cara. É o Mike. Pô, isso está comprovado, rapaz. O que quebra o Estado é o Mike, tá? Porque o Estado tem arrecadação, tem que saber, é o segundo Estado da Federação. A gente tem que ver, como está sendo gasto aí. Tem incentivos fiscais? Quem está recebendo incentivos fiscais aí, aqui dentro do Estado? Tem toda uma história aí, que eu com o FOSPES venho se encontrando, que a gente está debatendo isso. Que a gente quer agora, já falei com Portugal, a gente tem que ter uma reunião com o secretário de Fazenda, porque ele que diz que tem dinheiro, não tem dinheiro. O Portugal se propôs a fazer essa reunião, e a gente falava, tá, qual é a arrecadação? O que tem de ICMS, de royalties de petróleo? Exatamente. Tá? Então, o governo, pela lei de responsabilidade fiscal, não é pelo regime de recuperação fiscal, é pela lei de regime fiscal. Então, ele tem que pagar até 60% da receita líquida do Estado. Isso. Então, ele não pode exceder aquilo nem paga menos. Tem que saber, quanto ele está gastando, quanto da receita líquida com o servidor do Estado. Isso a gente tem que saber. Mas isso essas contas a gente não chega. Entendeu? Mesmo você buscando a transparência e tudo, você não consegue esses números. E a gente precisa. Então, eu preciso desse número documentado por alguém. E o alguém é o secretário de Fazenda. Isso, então, no parlamento. Por isso que a gente pegou, porque hoje, né, são ações do Executivo. O secretário de Fazenda foi nomeado pelo governador. Entendeu? Mas a gente quer do corpo técnico. Quais contas? Eu fiz contabilidade, é muito fácil, né? Crédito, débito, saldo, pô. É isso. Sim, crédito, débito, saldo. É matemática simples. Não tem que... recebe quanto por mês? Royalty, ICMS, X. Tem que pagar quanto? Y. Quanto é que sobra ou falta? Pronto. Enquanto tem coisas saindo aí sem licitação, né? Não, existem várias questões aí. Para pagar a gente. Isso. Olha, Humberto, eu queria que você... O tempo da gente já está... Pior que eu tomei quase tudo, né? Eu tomei quase o tempo todo, pô. Desculpa porque eu me empolgo. A gente marca outra, porque o pessoal quer isso mesmo. Humberto, eu gostaria que você explicasse onde fica a associação e como que o pessoal faz para se associar e quais são os benefícios que a associação oferece para os seus associados. Perfeito. Caldeiral, eu vou fazer um breve resumo aqui da Associação dos Veteranos e Pensionistas. Né? Nós estávamos estabelecidos no Cefap, da Silva conheceu esse tempo, e aí tivemos alguns contratempos lá em virtude de uma tentativa de ação de atuar juridicamente em favor do nosso público veterano e pensionista. Né? Então, a SINAP, vou falar logo o nome de quem foi, contra a gente, contra a VPMERG, dentro do Cefap. Então, por esse motivo, nós entendemos que era hora da gente começar a caminhar com as próprias pernas. Né? Decidimos sair do interior do Cefap e agora estamos instalados na Rua do Cacau, 280, em Realengo. Tá? Realengo. Próximo ali do Cefap, inclusive. Quais são os nossos objetivos? Nós fizemos uma reestruturação da AVPMERG no sentido de adequar o nosso estatuto a uma realidade que a gente busca. Por isso que nós saímos
do Cefap. Os precursores, né, da AVPEmerge, a ideia deles era ter um local de reunião para um bate-papo, organizar um almoço, um convívio social. Esse era o objetivo deles. A gente enxerga diferente. O que a gente enxerga? Inclusive, trouxemos o professor Pedro Leão, né, para a associação, para nos assessorar nessa questão. Um professor, um economista da Fundação Getúlio Vargas, que nos trouxe um horizonte mais detalhado do que o que é uma associação de veteranos e pensionistas. Nós somos um representante legal, né? O da Silva colocou aí que aquela questão da representação legal, né? Como é que nós chamamos, da Silva? Quando a gente faz uma... representar, né? Isso. Tem legitimidade para representar. Exato, tem legitimidade para representar, né? O nosso efetivo hoje ainda é pequeno, menos de 500 associados, né? Entre associados veteranos, pensionistas e os especiais. O público ativo também pode se associar à AVPEmerge para a parte social, não pode votar nem ser votado, mas pode participar de todas as atividades sociais e a questão do apoio jurídico, né, que é uma coisa que a gente está implementando isso lá. Nós pretendemos, a nossa ideia no futuro, da Silva, ou Candreva, é criar um arcabouço jurídico para o policial da ativa. Isso já existe em Minas Gerais, ninguém está aqui inventando nada, né? Em Minas Gerais, eu tenho parentes na Polícia Militar, o público ativo ele é associado da Associação dos Veteranos. Como? Um associado especial, não participa da eleição, não é eleito, nem pode se candidatar e nem votar, mas ele participa da parte social e tem o apoio jurídico, né, da associação, além de participar de todas as outras ações né? Parcerias por exemplo, se você tem uma universidade como parceira, o veterano, então também o pessoal da ativa pode participar de todas as parcerias. Nós estamos numa fase de ampliação, tivemos que redimensionar todo o estatuto, criar um novo regimento interno, né? E isso leva tempo e custa dinheiro, né? Os cartórios são bastante exigentes e temos que contar também com um contador para fazer isso. Então, nós temos hoje nós não temos a rúbrica em contra-cheque, né? Todo o custeio dessa reformulação da associação está correndo por parte dos associados que contribuem, os poucos que contribuem, né? E toda a diretoria que contribui. Estamos lá na Rua do Cacau 280, aquele que quiser conhecer esse trabalho que está sendo reformulado, refeito, está convidado a estar conosco lá e colocar as ideias, né? É importante. E vocês têm página, vocês têm e-mail, nós temos uma página, telefone... avpemerge.org. A AVPEmerge está situada na Rua do Cacau 280, em Realengo. É o 3237. Depois eu vou confirmar esse número aí, eu estou um pouco depois você confirma que a gente vai colocar. Eu vou confirmar o número. Isso, eu vou confirmar o número para você colocar posteriormente. Então, a gente quer que aqueles que tenham ideias, que tenham propostas para colocar, propostas concretas, igual o da Silva falou aí, objetividade nas ações, né? Porque a gente tem visto um pouco eu repito, pirotecnia. Aquele tempo, pirotecnia política, que não tem nos trazido as soluções que a gente demanda, né? Nós temos várias demandas, eu acho que o conjunto, eu falei para o da Silva uma vez, essa questão da gente poder regular um pouco essa questão da dispersão política que nós temos, ele falou, Humberto, nós não somos sindicalizados, lembra disso? Nós não somos sindicalizados, eu quero dizer, da Silva, que nós não somos sindicalizados, mas nós somos associados, então todos estão convidados a vir no é um caminho, tá? É um caminho. A proposta é essa, a proposta está no seu início. Todos podemos aglutinar as nossas forças, tá bom? Eu quero deixar o seu agradecimento à veterana Candreva pela oportunidade, ao da Silva, do SOS Polícia, esse proeminente. Parabéns, da Silva. Valeu, irmão. Parabéns, Candreva. Tamo junto. Que ele também quer participar. Gente, muito obrigado. Que Papai do Céu abençoe a cada um de nós, a todas as pensionistas, a todos os veteranos um espaçozinho ativos. Cadê? Só um espaçozinho que é uma coisa importante comentar, né? Porque nós não falamos aqui, foi a questão do colégio militar, né? Então, batalhamos muito, inclusive respondi DRD, estava na ativa por causa disso, quando tentaram acabar com o colégio militar
lá de Niterói. Eles queriam municipalizar o coisa. Nós conseguimos manter do jeito que tal até hoje, inclusive aumentou. E agora está se discutindo em Brasília se acabar com os colégios militares. Se acabar com os militares, os colégios militares das Forças Armadas, vai ser uma tendência nós perdermos os nossos colégios militares também, que são colégios de excelência, então sempre lá em cima na... Quando estava tendo estudo para o nosso colégio, eu levei muita documentação de como funcionava o colégio militar, porque na época eu era oficial de ligação da Polícia Militar com o colégio militar. Nós fizemos um ano 30 vagas. Dos professores, nós fizemos 30 vagas para a nossa polícia e ainda conseguia com o Comando Geral todos os livros de todo o enxoval para o ano que a criança entrava. Eu levei muita documentação de como funcionava, para poder ser feito um estudo para a feitura do nosso Colégio Militar da Polícia Militar. Isso é bom. Mais uma guerra, galera. Hoje já não deve permitir, não. 2 ou 3 hoje. Oi? Nós temos uma em Campo Grande, uma em Caxias e uma em Niterói. Isso. Caxias, Niterói e Campo Grande. A gente possa ampliar essa rede aí. É isso Com aí. certeza. Um beijo para todos vocês. Valeu, galera. Tamo junto. Obrigado, Candeiro. Obrigado, Humberto. Tamo junto. Tchau, gente. Até a próxima. Forte abraço. Até a próxima.